Muito bom dia a todos. Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Sra. Secretária de Estado do Ambiente, Sr. Presidente das Águas de Portugal, membros do Conselho de Ética do Grupo Águas de Portugal, Sr. Presidente da Par Pública, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos à Culturgest. E para um tema e uma entidade onde começo por sublinhar a importância decisiva do domínio em que as águas de Portugal operam. Não é uma área neutra, como todos os presentes sabem, a das águas, e não há atividade que implique maior responsabilidade coletiva que aquela que é das mais necessárias à nossa vida e ao nosso bem-estar. Ou seja, fazer chegar água às populações. Ora, este é justamente um domínio em que integridade, responsabilidade e eficácia não podem andar desligadas. Temos falado muito em integridade nos últimos tempos, nem sempre pelas melhores razões. Por isso, é uma responsabilidade nossa, decisores que somos, aos mais variados níveis, cumprir e fazer cumprir essa integridade. Uso, e não por acaso, uma fórmula de juramento. Li no documento que me fizeram chegar que, e cito, na formulação da política de integridade temos bem presente o imperativo que para nós representa a salvaguarda dos padrões mais elevados de conduta ética, perante a responsabilidade que as empresas do Grupo Águas de Portugal assumem na prestação de um serviço público essencial à vida humana, à proteção da saúde pública e à preservação do ambiente. Também reconhecemos a materialidade do impacto sobre terceiros das decisões tomadas em todo o território nacional, inerentes à execução dos planos de investimento das empresas e o seu normal curso de atividade. Fim de citação. É uma verdade importante. Não posso estar mais de acordo com a formulação e com as implicações que o trabalho do Grupo Águas de Portugal tem aos mais variados níveis. Parece-me que essa noção de integridade passe por isso também aos mais variados níveis pela nossa sociedade, pelas nossas instituições, e que se difunda a importância dessa integridade. Hoje em dia, como bem temos presentes, não bastam as palavras. Temos, sobretudo, de ter a noção da importância dos atos e o efeito que têm sobre as pessoas e da confiança ou da desconfiança que esses atos geram. A presença neste evento de abertura da minha parte não se trata, portanto, de um simples acolhimento. É porque entendo também ser um facto significativo. E também não é, no fundo, uma ocasião apenas para proferir 2 ou 3 palavras de circunstância. Interessa-nos seguir temas como a governance, o dos princípios, as boas práticas na administração pública ou em geral. Ou acompanhar temas como os padrões de ética nas empresas de capitais públicos. Porque estas matérias, como todos sabemos, e que eu gosto frequentemente de citar, são matérias que moldam a qualidade das instituições. E a qualidade das instituições políticas e económicas criadas são as que determinam o êxito económico de uma nação, como referem a Samuel Glue e Robinson. Aliamos-nos para estas práticas à necessidade de conhecimento, a qualidade da administração, da gestão e, portanto, a percepção que o público tem dessa qualidade passa muito pelo conhecimento disponível e pelo conhecimento evidenciado. É uma preocupação que nos acompanha ao longo da vida. A necessidade de promover o conhecimento das nossas equipas, a necessidade de melhorar o conhecimento através da formação ou daquilo que se convencionou designar por upskill e reskill. A importância de desenvolvermos aquilo que sabemos e a importância de o transmitir àqueles com que trabalhamos, evidenciando que é a capacidade de aprendizagem que nos permite não só fazer avançarmos em termos individuais, fazer avançar a nossa sociedade, mas também termos uma autonomia sobre a nossa empregabilidade. É a capacidade de aprendizagem que nos permite isso e como a transmitimos na prática. Só sabendo mais tarde, só tendo informação mais precisa e aprofundada, teremos conhecimento e capacidades sólidas para darmos resposta cabal aos desafios que nos são colocados. Princípios, ética, boas práticas, transparência, eficiência, eficácia. No fundo, a boa governação é aquilo que se espera de todos nós. É excelente que se discutam os temas, que se aperfeiçoem as metodologias, que afinem as formas de escrutínio, porque é uma forma de nos credibilizarmos e de transmitirmos confiança à sociedade. Sobretudo, que saibamos comunicar o que melhor se faz e que saibamos contrariar uma nociva descrença que por vezes ameaça instalar-se e minar o que de muito bom se faz. E há muitos
excelentes exemplos de integridade e de boas práticas na atividade pública como na privada. E se hoje alguns põem em causa que haja ética e integridade em todos os níveis em que devia haver na nossa vida social, saibamos, pois, tirar partido deste constrangimento para demonstrarmos que há formas, há percursos, há caminhos, há iniciativas, há casos concretos de demonstração para vencer esta desconfiança. Reafirmando e provando que a integridade e a ética são o mote de todos os que temos responsabilidade aos mais variados níveis e que pode e deve andar a par e passo com a eficácia, não sendo alternativas, não sendo exclusivas, mas antes, pelo contrário, duas faces da mesma moeda, ou como diriam os economistas, da boa moeda. Bom, parabéns pela iniciativa e a casa fica aberta se daqui a uns anos nos quiserem dar conta dos trabalhos e dos resultados. Muito obrigado. Toma agora a palavra o Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, que fará uma intervenção com o tema Princípios e Boas Práticas na Governance Pública. Bom dia a todas e a todos. O Sr. Presidente das Águas de Portugal manifestou, e bem, digo eu, uma grande preocupação com a gestão do tempo deste evento e eu, como bom indisciplinado nessa matéria, exceto se tiver um guião à frente, resolvi recorrer ao improviso escrito. Está aqui, comprovo. Um pouco na linha da afirmação de Mark Twain, que é: não tive tempo para escrever uma carta curta, porque aqui segue uma longa. Gostaria de começar por cumprimentar o Dr. Paulo Macedo, anfitrião desta sessão com o título de Integridade, sempre pronto a dinamizar e, neste caso, também a acolher sessões de divulgação e de reflexão sobre diversos temas e, hoje em concreto, sobre a eficiência na gestão de entidades públicas. Cumprimentar o Sr. Presidente das Águas de Portugal, assinalando a iniciativa que tem em vista a prestação de contas sobre algo que constitui uma enorme responsabilidade. Estendo os meus cumprimentos aos restantes membros dos órgãos de gestão das empresas de Águas de Portugal. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da Par Pública, chamando a atenção para aquele que tem sido o papel do acionista público num muito heterogéneo grupo de empresas, que tem incluído a dinamização de um esforço de reflexão transformacional partilhado ao nível do grupo, tendo em vista a promoção da eficiência, da transparência, da ética e da colaboração, reflexão esta que assume uma particular importância após mais de 1 ano e meio de perturbações pandémicas. Cumprimentar ainda os membros do Conselho de Ética, salientando que o seu contributo, desde logo pelo mérito e experiência que lhes são reconhecidos, em matéria de boas práticas e benchmarking, não deixará de se refletir também no conteúdo de políticas públicas em evolução e, consequentemente, naquilo que se afigura, pelo menos a mim, como o foco principal da atividade deste importante grupo empresarial do universo Par Pública, a eficiência de gestão. Cumprimentar ainda o Sr. Diretor da UTAM, que tem necessariamente um papel muito importante em matéria do setor empresarial do Estado, no acompanhamento de todas as matérias de natureza previsional e de execução e que, obviamente, compõem todo o exercício de avaliação de boa governança destas empresas. E cumprimentar, naturalmente, o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, bem como a minha colega Secretária de Estado do Ambiente. Finalmente, cumprimentar todos os presentes, o que nos dias que corre é sempre de assinalar. Para a apresentação de hoje, a dimensão em destaque é claramente a vertente ética e a importância da incorporação dessa dimensão na estrutura de governance empresarial. Todos nós temos uma leitura com algumas nuances sobre a importância e o impacto na atividade das empresas da ética empresarial. Em alguns casos, a leitura é baseada numa consciência de responsabilidade social, noutros casos assenta no enquadramento legal e, em muitos casos, é ditada pela percepção da sua importância para a imagem que interna e externamente será criada sobre a empresa
e sobre a sua gestão, com as consequentes implicações na sustentabilidade de médio e longo prazo da mesma. É verdade que os conceitos de legalidade e de ética não coincidem. O enquadramento legal tem a vantagem de estabelecer referenciais e condições de natureza mínima, bem como boas práticas em matéria processual. O desenvolvimento de referenciais éticos numa empresa deve ser visto como um elemento essencial de estabelecimento de cultura organizacional. E este é o cerne da discussão sobre ética empresarial. As empresas concorrem num horizonte médio e longo prazo, ou mesmo num prazo mais curto de aproveitamento de uma determinada oportunidade de negócio, precisamente com base na sua cultura organizacional. Ou seja, a construção mais ou menos formal de um edifício de ética empresarial é parte do modelo de negócios de qualquer empresa e será essencial para aquilo que deve ser o objetivo central da empresa, a criação de valor. Criação de valor para o acionista, mas também para outros investidores, para os trabalhadores, para clientes, para parceiros, enfim, para a sociedade em geral. Sem uma cultura de ética empresarial, sem o acompanhamento de práticas mínimas de ética empresarial, será muito difícil que a empresa consiga estabelecer relações de confiança com os seus clientes, fornecedores, parceiros, entre outros, bem como internamente na captação e manutenção de recursos humanos e no estabelecimento de um são relacionamento entre trabalhadores. Importa já agora abordar a tradicional frase da criação de valor para os acionistas, uma vez que esta matéria tem sido alvo de grandes discussões, supostamente a propósito das preocupações sobre sustentabilidade, em particular na perspectiva ambiental, e sobre o impacto no futuro de novas gerações, no planeta, atentos aos enormes desafios da adoção de uma economia circular e descarbonizada. É que, efetivamente, a referida criação de valor para o acionista constitui hoje o que chamaria de um exercício de maximização com restrições, em que o valor a criar depende em si da adoção de determinadas práticas de sustentabilidade e de incorporação de determinadas preocupações sociais, porque elas fazem parte na sustentabilidade do negócio. Esta reflexão constitui, e é importante que assim possa ser entendida, uma ilustração da importância incontornável do papel da regulação e do referencial que devem constituir as boas práticas internacionais, bem como a constatação de uma alteração significativa e crescente do comportamento dos consumidores, obviamente entre outros agentes económicos, bem como um crescente impacto da escassez de recursos e de externalidades, umas positivas, outras negativas, no dia-a-dia das empresas. Não resisto a um pequeno à parte para constatar com alguma insatisfação a manutenção, felizmente em número cada vez menor, de algumas práticas avaliativas de impacto na sustentabilidade da atividade de empresas, em que os seus vários domínios são ou aparecem ou são apresentados, pelo menos numa lógica de compliance, como mutuamente exclusivos, como se o desenvolvimento, e exemplifico, como se o desenvolvimento de um plano de igualdade salarial entre homens e mulheres fosse substituto ou mutuamente exclusivo de iniciativas de redução de emissões atmosféricas. Isto, para mim, constituirá certamente uma aplicação de uma muito conhecida lei que tradicionalmente não tem número, a chamada Lei do Menor Esforço. Tratando-se, pois, de uma matéria com uma relevância extrema na dimensão comportamental, qualquer gestor atento constata e constatará, mesmo tendo em atenção a dimensão média mais reduzida das nossas empresas, privadas e públicas, quando comparadas, por exemplo, com a média europeia, a importância de uma cultura de ética para a mobilização e utilização eficiente do talento, nomeadamente para desenhar e implementar formas inovadoras de desenvolver o negócio e para a criação de novas atividades e áreas de negócio. E não há qualquer dúvida que os desenvolvimentos tecnológicos e as ferramentas criadas e aprofundadas nos últimos anos, nomeadamente no domínio da comunicação interna e institucional, têm criado oportunidades extraordinárias do ponto de vista de consolidação da ética na cultura empresarial. E criado, necessariamente, também impactos negativos significativos, quando uma falha de conduta é identificada pelo mercado e, como tal, valorizada, o que é cada vez mais frequente, dado que as organizações e os cidadãos, e bem, estão cada vez mais informados e exigentes. O desenvolvimento de uma cultura de ética empresarial tem vindo a ser, felizmente, muito estimulada pelo foco das instituições de ensino superior nesta matéria. Esta é uma área de futuro e, aliás, o Dr. Paulo Macedo já o abordou com algum ênfase.
Como constatarão, esta minha intervenção tem tratado o tema da ética empresarial numa perspectiva empresarial global, sem distinguir empresa pública de empresa privada. Dir-se-á que as preocupações devem ser em tudo similares, mas vistas à luz de objetivos diferentes, sob este chapéu de criação de valor para o acionista. Sempre houve, de facto, importa reconhecer, 3 principais fraquezas facilmente identificáveis, mas muitas vezes esquecidas, ao se usar os princípios de negócios característicos de empresas privadas para melhorar a performance de entidades, mesmo empresariais, de natureza pública. A primeira é de que os conceitos como lucro, ou cota de mercado, aumento de cota de mercado, ou de retorno do investimento, servem para comparação, e servem efetivamente para comparação entre diferentes empresas, porque tecnicamente serão sempre aplicáveis, com as cautelas que a sua aplicação em diferentes contextos setoriais exige, sendo que tais comparações não são suficientes para estabelecer a legitimidade empresarial e sendo que critérios que me são tão caros como a eficiência, foco nos resultados e responsabilidade perante os cidadãos não esgotam a fronteira de variáveis necessárias para o estabelecimento de relações de confiança, embora para elas contribuam. É por isso que valores como equidade e equilíbrio, igualdade de tratamento e justiça relativa, proteção de direitos e, em particular, transparência, desempenham um papel extremamente importante, não apenas na gestão corporativa das empresas ou na implementação de processos, como no desenho de políticas públicas, ou seja, tanto na implementação como na concepção e contextualização estratégica. Isto, pelo menos, para determinadas economias dominadas por aquilo que convencionamos designar de valores ocidentais. Resulta daqui, claro, que não compete às empresas públicas a definição do interesse público, mas a sua concretização, ou pelo menos a concretização da sua interpretação e das orientações emanadas que delas decorrem. A transparência e o fluxo de informação claro para com o acionista e não apenas a interpretação do interesse corporativo mais indispensável, mais imediato, é indispensável para o sucesso das referidas políticas públicas. E o papel de entidades como um Conselho de Ética é da maior importância neste exercício de síntese estratégica do interesse empresarial com o interesse público, na sua acessão mais lata e não apenas setorialmente limitada. A segunda fraqueza, tradicionalmente apontada, tem a ver com a existência de estruturas mais fragmentadas de decisão, principalmente como decorrência de um sistema mais complexo de ligação entre medidas de desempenho e objetivos. Tradicionalmente, discordo veementemente desta possível fraqueza, sempre discordei, e mais discordo no contexto atual. É que só quem nunca esteve numa empresa de média ou de grande dimensão a aplicar um modelo de desenho estratégico não autocrático, algo como um balance scorecard, para quem gosta dessas matérias, é que pode acreditar numa linearidade de relação ao objetivo de desempenho. Ou só quem acredita na substituição da necessidade de gerir a complexidade humana pela modelização em Excel é que pode acreditar na eficácia de uma tal relação linear. Particularmente num contexto como o que mais recentemente vamos vivendo, onde a percepção dos consumidores, utilizadores, beneficiários, vai tornando a função do objetivo de cada empresa cada vez mais complexa. Penso que, por isso, esta aparente franqueza não é real. Acreditem, não se trata de uma divagação da minha parte, mas sim de uma matéria que eu considero essencial de gestão. Mas não podendo desenvolver muito este tema, pensamos então para o corolário óbvio da constatação de tal fraqueza. A autonomia e a responsabilidade acompanham-se, num trajeto enquadrado por um contexto regulatório que deve ser exigente, mas em que no cerne de uma gestão eficiente estará a transparência e a abertura na relação a outras entidades que partilham a mesma estrutura acionista. A terceira fraqueza, muitas vezes apontada, tem a ver com a também habitual narrativa de que no modelo de mercado privado os consumidores são os guardiões da sua função de utilidade particular, enquanto no setor público há uma dimensão mais complexa de definição de utilidade com leituras políticas. Assim, tendo por base orientações de política pública, as respostas devem ser integradas, claras e transparentes, ao mesmo tempo que devem ser garantidos níveis particularmente exigentes de prestação de contas. Em matéria de prestação de contas, devemos efetivamente ser particularmente exigentes e, de uma vez por todas, ter claro, e transmiti-lo sem hesitações, que a vertente financeira é muito importante, tão importante quanto é a vertente
não financeira. Vários dos presentes sabem que há vários anos defendo e creio poder dizer que apliquei com excelentes equipas, mas apliquei-o convictamente a importância do chamado relatório de sustentabilidade como elemento não financeiro da prestação de contas. Relatório de sustentabilidade esse que encontra nas Águas de Portugal, sem dúvida, uma boa prática. Enfim, como quem me conhece sabe que sou um pouco intenso nestas matérias, enfim, em bom português, normalmente substitui-se isto de ser particularmente intenso por ser particularmente chato, mas enfim, não o mencionemos aqui. Não consigo evitar o comentário de que as boas práticas não são um estatuto, são responsabilidade para o futuro. Assim, penso ter argumentado com clareza de que também nas empresas públicas o tema da ética é da maior importância, pelas mesmas razões que o é nas empresas privadas e por razões acrescidas decorrentes da natureza do seu capital. O desenvolvimento e a assunção dos códigos de conduta, o recurso a comparações, standards e boas práticas são também essenciais. Nesta matéria, tenho, aliás, advogado que as empresas públicas devem colaborar entre si, com apoio ao acionista para o desenvolvimento de uma dinâmica de melhoria continuada nestas e noutras matérias, com destaque para a da sustentabilidade ambiental, criando cada vez melhores condições de previsibilidade. Duas notas de particular diferença neste domínio público. Novamente, não terei muito espaço para desenvolvimento mais este tema, que é profundo e extenso. Em primeiro lugar, para aprofundar um pouco mais a discussão sobre a criação do valor para o acionista, e em segundo lugar, para a temática dos conflitos de interesse de basilar importância para uma discussão sobre ética empresarial no setor público. Quanto à criação de valor para o acionista, quero ser consensual que uma empresa pública tem necessariamente uma obrigação de criação de valor associada ao interesse público, sem descurar a sustentabilidade financeira. A complexidade de variáveis neste contexto é, portanto, distinta da privada. Já o tinha referido, não vale a pena repetir. Mas isso torna ainda mais importante a definição de códigos de ética e de códigos de conduta, acompanhado de estándares internacionais e de boas práticas, bem como a aplicação clara de princípios de ética democrática. Já o disse e repito, portanto, apesar da repetição não ser propriamente uma das minhas figuras de estilo preferidas, mas a mensagem, penso eu, fica razoavelmente clara. Adicionalmente, medidas de prevenção de corrupção e de transparência associada à gestão de conflitos de interesse devem fazer parte das boas práticas das empresas. E, nomeadamente, devem ser transparentemente reportadas através dos chamados relatórios do governo societário. É por isso de importância primordial que seja entendido que a prestação de contas não ocorre num período definido, exclusivo, não decorre exclusivamente no final do ano. Tem uma periodicidade com uma dimensão mais exigente e, muito menos óbvio do que isso, tem uma dupla camada. É que a prestação de contas não tem apenas uma vertente de execução, tem de ter uma vertente previsional. E quer para uma vertente, quer para a outra, a análise comparativa plurianual é absolutamente essencial. Integremos, então, alguns dos considerandos expostos numa visão mais top-down. Transparência na divulgação da informação, de qualidade, tanto financeira como não financeira, é essencial para o desempenho da função acionista, é indispensável para que o Parlamento possa fazer uma avaliação do papel do Estado acionista e para que o público em geral possa ter uma visão da implementação das políticas públicas. Mas é também, esquecemos muitas vezes isso, um mecanismo importante para manter, lamento não consigo evitar o anglicismo, para manter o level playing field com outros participantes no mercado. E neste contexto, se a competência de quem desempenha funções de gestão determinará muito do sucesso da atuação de uma empresa pública, a adequação e bom funcionamento, com partilha de informação e relacionamentos adequados entre órgãos de gestão, de compliance, de auditoria e de ética, entre outros, bem como a capacidade de reporte e de construção de modelos de relacionamento profícuos, no caso das empresas públicas, com as entidades definidas no regime jurídico do setor empresarial do Estado, bem como a relação profissional e transparente com o titular da função acionista, constituirão o condimento que permitirá, no final, apreciar os resultados. Em todo o caso, importa termos a consciência que a construção de um edifício cultural, empresarial, que integre preocupações éticas, será sempre um processo, nunca um resultado. Os desafios evoluem e as componentes individual, institucional e organizacional da ética estão em permanente evolução. Muito se avançou nos últimos anos e é precisamente isso que nos torna mais exigentes, nomeadamente em transparência, eficiência, integridade e prestação de contas. Muito obrigado.
Para nos falar sobre interesse público na prossecução dos novos desafios societais, chamo ao palco a Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa. Muito obrigada. Vossa licença, muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente, agradeço já ao Sr. Presidente Executivo da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Paulo Macedo. Obviamente cumprimento todos os presentes, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, meu colega Miguel, o Sr. Presidente da Par Pública, o Sr. Presidente do Conselho de Administração das Águas de Portugal, todos os membros do Conselho de Ética que hoje toma posse, obviamente, Sr. Ministro, e todas as caras bem conhecidas e amigas que aqui vejo hoje. Eu esta semana tive uma oportunidade de participar num podcast do Jornal Expresso que aborda os temas da sustentabilidade e ética, precisamente. E o tema do episódio em que eu participei era dedicado aos empregos verdes, o passado, o presente e o futuro. E como normalmente costumo fazer, eu dediquei algum tempo prévio a refletir um bocadinho sobre o assunto, para lá do que tipicamente se costuma falar nestas matérias, os empregos, as competências associadas à transição energética, à digitalização. E eu pensei naquilo, sobretudo sabendo aquilo que sei hoje, que eu gostaria de ver refletido com maior predominância no diálogo que se tem com terceiros, para que de facto se consiga convergir para um modelo de desenvolvimento mais são, mais respeitador dos limites biofísicos do planeta, sem de facto deixar ninguém para trás. E eu cheguei a 3 aspectos principais que eu entendo que são necessários. O primeiro deles é o pensamento ou o design sistémico, ou seja, a capacidade de olhar para um problema, mas também para o contexto que o circunscreve, seja ele natural, seja ele antropogénico, e saber antecipar os efeitos em cascata de determinadas decisões. O segundo é o ser empático, ou seja, saber ter a capacidade de reconhecer a perspectiva do outro e saber partilhar com outros, fomentando a confiança e reforçando a colaboração. E o terceiro é o cuidar, o colher, o transportar, o arranjar, o tratar, o regenerar, algo que eu acredito que é central na filosofia do serviço essencial de ambiente. Os desafios que nós enfrentamos estão carentes de pessoas, de instituições que cultivem estas características, porque infelizmente o pensamento em silo ainda predomina na abordagem a estes desafios. É preciso crescer primeiro, tratamos do ambiente depois, ou não é oportuno agora, talvez mais tarde, ou só representamos 0,2% das emissões globais, então para quê? É por essa razão também que tendencialmente desvalorizamos a importância dos serviços essenciais de ambiente e da sua importância na competitividade e na resiliência da nossa economia e da nossa sociedade, já para não falar das políticas, obviamente, de descarbonização, de valorização do território e de uma economia mais circular. Isto porque, apesar de todos concordarem que o ambiente é transversal, quando é chegada a altura de assumir essa transversalidade com medidas concretas, lá aparece o inevitável, agora não é assim tão oportuno. Só que perante as crises estruturais, e já não posso dizer que são conjecturais, que hoje atravessamos, deixar passar a oportunidade apenas significa que nos vai custar muito mais daqui por muito pouco tempo, porque ninguém irá admitir a possibilidade sequer de diluir objetivos de proteção ambiental ou social de todos para que alguns possam permanecer competitivos. É inegável o salto gigante que demos em 30 anos no que ao ciclo urbano da água diz respeito. Ultrapassámos esse desafio societal
ir de 28% a 85% taxa de saneamento, de água segura de 50% para 98,9%, entre outros indicadores que alcançamos. Com uma abordagem integrada, que valoriza o território, que valoriza o recurso, as suas gentes e a própria empresa e as empresas em torno de um interesse público. Todo este esforço de investimento repercutiu-se em vantagens claramente superiores nas condições de bem-estar dos cidadãos, por um lado, mas também com impactos positivos na economia e na saúde. Portanto, de todas as vezes que pensamos no quanto custa ter serviços essenciais de ambiente de qualidade como este, na verdade não são tanto custos que nós estamos a falar, mas sim de investimentos que geram múltiplos retornos que nem sempre são contabilizados na altura de decidir. Porque por cada euro que nós investimos em serviços essenciais de ambiente, são 9 euros em poupanças em despesas de saúde, 6 euros em benefícios económicos diretos, já para não falar em recursos humanos qualificados, soluções tecnológicas e de construção inovadoras, de projeção e reconhecimento internacional de Portugal. Hoje tomamos os serviços de ambiente como algo adquirido, quando devia ser algo bem mais valorizado. E dessa forma, quase como que aceitamos que se pressione esses serviços para lá do razoável, para que seja possível determinadas opções de atividade económica numa região ou país. Mas isso só resulta durante algum tempo, porque a certa altura esses serviços essenciais, e a palavra forte aqui é de facto essencial, acabam por sucumbir à sua depreciação financeira e de valor, que se converte em mais perdas, mais falhas em manutenções, mais falhas em equipamentos ou recursos humanos. E é por isso que cada vez mais nós não podemos aceitar quem não zele pelo interesse público, que é também a saúde destes serviços. Não podemos aceitar promotores sem a visão sistémica que precisamos, aquela que falei há pouco, que não cuidem pensar na pressão que o seu projeto terá sobre o território, seja nas condições ambientais, como nos serviços essenciais de ambiente. Menos do que isso é fazer um desserviço à comunidade onde o mesmo se pretende instalar e, em último caso, ao país. E para isso precisamos de exemplos, de lideranças fortes, que entendam a dimensão deste desafio, que o internalizem e assumam a sua cota-parte no processo de transformação, ao invés de o externalizar para o resto da sociedade. E isso passa por não ter receio de novas ideias, de ouvir o que 85% dos portugueses disseram ser fundamental, a mudança de comportamento, que é também necessária nas instituições privadas, além das públicas, e que o financiamento também tem de servir o propósito dessa transformação interna e não apenas ao fim de linha do tratamento, ou à exportação, ou à eficiência produtiva. A redução, a servitização, a reparação, reutilização, remanufatura, design para zero desperdício, os gases e as energias renováveis, a compostagem, a procura de uma regeneração ativa dos ecossistemas, tudo isto são vantagens competitivas, melhor serviço ao cidadão, se for encarado como algo valorizável e valorizado, social e economicamente. É um trabalho difícil, para ser totalmente honesta, mas necessário. Os desafios que enfrentamos são sistémicos e profundamente humanos. Ultrapassar esses desafios exige verdadeiras missões à la Mazzucato, de interesse público. E para isso, não podemos olhar para os serviços que diretamente contribuem para essas missões como uma máquina gerida por modelos matemáticos e pelo critério mínimo e esperar resultados superlativos. Isso poderá ter resultado no passado, mas com um sistema natural e social comprometido, essa possibilidade afasta-se cada vez mais da realidade que hoje temos. Este, de facto, é o momento para virar a página do que fomos e do que podíamos ter sido e trabalhar em conjunto para aquilo que nós, de facto, queremos ser. Os desafios são gigantes e demasiado sérios para perdermos tempo a usar estes temas como argumentos de esgrima política. Há tecnologias disponíveis, há práticas vencedoras, há comboios que não vão parar e há pessoas que não querem só mudança, querem também mudar para que todos, mesmo todos, possamos prosperar em conjunto. E isso, meus caros, é interesse público. Muito obrigada.
Vamos agora ouvir a intervenção do Presidente da Par Pública, Jaime Andrés, sobre o tema padrões de ética nas empresas de capitais públicos. Muito bom dia a todas e a todos. Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, Senhor Secretário de Estado do Tesouro, Professor Miguel Cruz, Senhora Secretária de Estado do Ambiente, Professora Inês Costa, Senhor Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Dr. Paulo Macedo, Sr. Presidente da UTAM, Professor Fernando, peço desculpa, guardião de muitos dos conceitos aqui discutidos hoje, caros Sr. Presidente do Conselho de Administração das Águas de Portugal, Dr. José Furtado, e demais membros dos órgãos sociais do Grupo Águas de Portugal, caros membros do futuro Conselho de Ética e da Comissão de Ética, caros dirigentes e trabalhadores do Grupo Águas de Portugal, caros colegas, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria naturalmente de felicitar o Grupo Águas de Portugal, na pessoa do seu Presidente, pela iniciativa desta conferência sobre a política de integridade da empresa, que concorre naturalmente não só para dar a conhecer a forma como assume eticamente aquela política, mas também para promover em toda a comunidade empresarial, pública e privada. É assim que gostaria de agradecer o convite para aqui partilhar convosco algumas ideias sobre o fluxo motivacional e envolvente de todas as componentes de uma política de integridade, que é a ética empresarial. Minhas senhoras e meus senhores, falar de ética é complexo e muito amplo, pois podemos associar muitas outras temáticas, incluindo todas aquelas que hoje vamos ter a oportunidade de falar. Daí ser normal encontrarem várias redundâncias tratadas nas várias intervenções que teremos ao longo deste encontro. Na verdade, a ética está associada a todos os comportamentos que impliquem opções e decisões. Sejam pessoais, profissionais, empresariais ou mesmo opções políticas, já que necessariamente têm a ver com as consequências que, desculpem a redundância, temos ou não temos eticamente em conta. Estas opções e decisões estão subjacentes aos diversos objetivos das suas áreas de intervenção, na administração pública, na cultura, na ciência, na religião, na técnica, na política, em todas as áreas, na arte e modernamente, como muito bem aqui está a ser tratado, na gestão de empresas ou até nas associações profissionais. A ética manifesta-se assim entre a vontade e a obrigação de seguir uma norma, um costume, uma boa prática, um conjunto de valores, o que é justo ou injusto, a liberdade de respeitar ou não o próximo, a natureza e assumir as consequências. São opções éticas e de ordem legal, como aqui foi dito pelo Sr. Estado do Tesouro, que estão na base de todas as decisões e das suas implicações e consequências, pelo que a importância da ética está, sobretudo, nos seus impactos e externalidades. E o impacto não tem só a ver com questões morais e boas práticas morais, as quais distinguem os comportamentos corretos. A ética está para além da moral
e das regras que dirigem a sociedade. São as regras que se assumem para si, para as comunidades onde se vive, para as organizações onde se trabalha ou se dirige, tornando-as, assim, essenciais para a edificação do relacionamento humano e da proteção da natureza. Minhas senhoras, meus senhores, numa empresa, a ética é o que define a sua identidade, medida através dos seus objetivos, como os cumpre, como trata os colaboradores, como utiliza e reutiliza os recursos, como escolhe, executa, controla os seus processos, como avalia os resultados. Na verdade, as decisões e opções éticas numa empresa podem impactar a qualidade e a sustentabilidade da afetação e da utilização dos recursos, a dignidade das condições de trabalho e dos instrumentos do seu reconhecimento e compensação, a racionalidade da governação e sustentação organizacional e económica, a transparência e o rigor das decisões de gestão e de compra e venda de bens e serviços, a articulação eficiente e eficaz das vidas profissional, familiar e pessoal, a justiça e a equidade do tratamento de género ou outras diferenças sociais, a justeza da oportunidade de qualificação profissional ou realização pessoal, entre muitas e muitas outras temáticas correlacionadas. Afinal, com o bem-estar, com a humanização e, enfim, com a felicidade das pessoas. É por isso que falar de ética empresarial é muito importante, enquanto fator competitivo intangível que projeta uma imagem moderna, eficiente e, naturalmente, responsável socialmente. Em todos os seus stakeholders, nos clientes e no público em geral, nos fornecedores, nos investidores, nos atuais e futuros trabalhadores, atraindo os mais talentosos. O comportamento ético qualifica o valor geral da empresa, já aqui o foi dito, por vezes metidos apenas para critérios económico-financeiros, como disse a senhora Secretária de Estado, transformando num valor partilhado socialmente, de preocupações sociais, o tal ativo intangível a ser avaliado como um verdadeiro fator complexo de competitividade. Acresce que a ética gera uma responsabilidade social, corporativa, ou seja, a consciência do impacto que as decisões de cada um terá na sociedade e no meio ambiente, interno e externo, gerando um valor partilhado com a sociedade, preocupando-se como um todo, que também aqui já foi chamada a atenção. É assim, minhas senhoras e meus senhores, que as vantagens da ética empresarial expressam-se no cumprimento da legislação, verdade, na boa aceitação no mercado em termos de concorrentes, clientes, fornecedores, financiadores, investidores e na atração e manutenção de talentos qualificados, como já tive a oportunidade de dizer. E é assim também que a conformidade legal e regulatória, a responsabilidade social, a cultura e a espontaneidade ética, a liderança e o governo societário, a sustentabilidade, o equilíbrio de género, a transparência e o combate à corrupção, a prevenção do assédio moral, entre outras boas práticas éticas de eficiência empresarial, poderão ser critérios para avaliar esta ética empresarial praticada nas empresas. A ética empresarial fortalece a empresa, cria uma coerência entre os seus princípios e valores e a sua ação e gestão, melhorando a sua reputação e tendo também um impacto positivo nos seus resultados. A empresa eticamente correta favorece a sociedade, é justa com os seus fornecedores e demais stakeholders, incluindo os acionistas, como aqui foi dito, e até mesmo com o governo. A ética empresarial é uma prática essencial na empresa. A responsabilidade social é fruto do comportamento ético. Demonstra que a empresa se integra na sociedade e assume a responsabilidade
de contribuir para a sua melhoria. Minhas senhoras e meus senhores, um dos grandes desafios da ética empresarial é o seu reconhecimento interno e externo, sendo estabelecida uma relação de confiança de importância decisiva. A ética da empresa, expressando-se nos valores identificados no Código de Ética, torna a empresa atrativa para clientes e trabalhadores. Dois ativos estratégicos que asseguram o retorno do investimento e o valor da empresa. Para se conseguir o reconhecimento dos valores, preocupações, práticas éticas da empresa, para se garantir que os stakeholders conheçam o valor partilhado da empresa, o seu contributo para uma sociedade e um mundo melhor, é fundamental assegurar uma estratégia de comunicação séria, eficaz, transparente, interna e externamente, aumentando a aceitação, a credibilidade e a confiança na empresa. Todos querem estar associados a empresas com as quais identificam os seus valores e a sua filosofia de vida. Por isso é necessário comunicar bem, comunicar essa filosofia, dizer que não é só uma ideia genérica para ser bem visto, que está ética e legalmente expressa nos seus compromissos institucionais, no seu código de ética, de conduta, na sua carta de responsabilidade social, nos seus relatórios do governo societário, nos seus relatórios de sustentabilidade, nos planos de igualdade de género, no Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, no seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas ou no Relatório para a Aquisição de Bens e Serviços, os tais tantos instrumentos de gestão que o professor Fernando Pacheco nos obriga a respeitar de uma forma adequada. Assim, integrar todas as preocupações éticas nos diversos documentos que regulam e demonstram a forma como a empresa assegura o cumprimento das suas responsabilidades sociais para com os internos e externos é fundamental. A sua percepção interna e externa é um valor competitivo poderoso, influenciando, por sua vez, os comportamentos de trabalhadores, motivando-os, e de clientes, atraindo-os conscientemente. Afinal, é o que o Grupo Águas de Portugal está aqui a fazer hoje. Minhas senhoras e meus senhores, as empresas do setor empresarial de Estado devem assumir-se, como aqui também já foi dito, como empresas de referência no mundo empresarial, nesta estratégia de responsabilidade social de geração do valor partilhado. Essa é uma das missões de maior prioridade da par pública, enquanto holding de empresas públicas, assumindo e disseminando as práticas de responsabilidade social referidas. Para o Grupo Par Pública, esta cultura ética já está interiorizada como uma prática do dia-a-dia, tal como as da produção e distribuição de bens e serviços de forma eficiente. Assim como são a adoção, execução e controle dos documentos fundamentais que instruem e orientam a responsabilidade social atrás referidos. As empresas do grupo As Águas de Portugal são das mais adiantadas nesta aposta de fazer da ética em todas as suas dimensões um fator estratégico competitivo. Meus parabéns, por isso, ao Grupo Águas de Portugal, por esta iniciativa e, sobretudo, pela sua política de integridade hoje aqui apresentada. Muito obrigado. Antes da intervenção do Presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal, José Furtado, os membros do Conselho de Ética do Grupo Águas de Portugal Empossados vão agora proferir algumas palavras. Chamo por isso ao palco o Presidente do Conselho de Ética, António Correia de Campos. Sr. Ministro do Ambiente e das Alterações Climáticas, João Pedro Matos Fernandes,
Senhora e Senhor Secretário de Estado, Secretários de Estado, Senhor Presidente da Águas de Portugal, Senhores Administradores, caras e caros colegas da Comissão hoje empossada, Professora Ana Monteiro de Sousa e Almirante Henrique Gouveia Melo. Não tive tempo de ser tão breve como gostaria. Peço desde já desculpa. Ao contrário de todos os oradores que começam por dizer que vou ser muito breve. Não é verdade. Para muitos de nós estão a terminar os tempos do individualismo feroz que nos condicionaram nos últimos 40 anos. Esse individualismo surgiu como reação à generosidade coletiva e um pouco idealista do pós-guerra. A geração dos baby-boomers, que até então considerava o progresso económico com a igualdade social um caminho sem regresso, foi confrontada com crises geradas pelo isolamento geográfico do seu sucesso, limitado ao hemisfério norte e ao ocidente. Bastaram 2 crises de petróleo, quase seguidas, para os 30 gloriosos anos do pós-guerra serem postos em causa. Tudo abanou. Abanou o desenvolvimento baseado no motor de consumo, o elevador social propiciado pela educação e pelo crescimento económico. Cada família ou geração tinha quase a certeza de que os seus filhos viveriam mais e melhor. O fim do colonialismo e do predomínio da raça eurocaucasiana. O Estado Social como garantia de que poderíamos consumir à vontade, pois a Previdência velava pelas falhas e pela velhice. As 2 crises energéticas de 73 e 79 tiveram múltiplos efeitos. A mundialização da economia e a repetição mais eficiente das cadeias de valor, a queda dos regimes coletivistas totalitários e a reconversão de outros ao capitalismo de Estado, com o desmantelamento simbólico do Muro de Berlim a proclamar o fim da história, o revigorar do liberalismo, exaltando os direitos do indivíduo, e o consequente individualismo apoiado na queda dos protecionismos, na livre concorrência e livre circulação de pessoas, bens e serviços. A crítica quase feroz à universalidade de acesso a bens e serviços públicos, considerando a pobreza como aguilhão de progresso. As crises geraram um darwinismo social, os excessos do cada um por si, o egoísmo e o esmagamento dos humildes e destituídos, acompanhados aqui e ali por uma misericórdia que aplacava os remorsos individuais. Apesar de inevitável, a crise surpreendeu e bateu forte. Começou na espiral financeira, do descuido do crédito sem limites, das hipotecas sem suporte e logo depois numa crescente paragem dos motores de sucesso por arrefecimento do consumo e pela ameaça deflacionista. Na realidade, tratou-se de uma crise de valores. Uma crise social-moral, o fim da era do sucesso individual que toleraria cotovelos poderosos e joelhos duros para a luta corpo a corpo na economia. A visibilidade ostensiva da ganância exibida como valor social. A primeira resposta à crise foi igual à de 1930. O emagrecimento forçado pelo encerramento de milhares de empresas. Nos Estados Unidos, em 2030, a seguir a 1930, encerraram 8 mil bancos. E apareceu um batalhão de desempregados, não apenas nos Estados Unidos, mas depois transmitido à Europa e a todo o mundo. Foi a terapêutica da presidência Hoover. Levou cerca de meia dúzia de anos a que se revelasse o desastre desse modelo, que foi de novo repetido depois de 2008. Dos seus escombros e de positivo, resta no nosso continente o semestre europeu, entre outras coisas, certamente, pela disciplina estratégica que imprimiu às contas públicas nacionais. O desastre financeiro para os mais fracos tornara-se tão evidente que bastou o grito de "o rei vai nu", de Mário Draghi, para que a Europa acordasse. Tudo seria feito para que a ganância entre os homens não se transformasse em ganância entre nações. E mesmo assim, atenuados os principais efeitos malignos, estamos longe da salvação. O sistema financeiro contraiu-se e concentrou-se. O mesmo aconteceu ao transporte aéreo, às novas indústrias de serviços, ao virtual e até ao turismo. Os fundos de pensões e os fundos de petróleo dos países ricos tomaram conta do imobiliário e os serviços públicos de interesse geral foram forçados, alguns deles, à sua mercadibilização. Estamos agora mais preparados para sair do individual a caminho da cidadania. É que o conceito de cidadão difere do conceito de indivíduo pelo acervo de obrigações. O indivíduo pode descartá-las.
o cidadão sente o dever de as respeitar e cumprir. Passamos agora lentamente da era do eu para a era do nós, como bem escreveu um jovem e recente autor. A esta altura perguntarão Vossas Excelências o que tem esta digressão a ver com a empresa Águas de Portugal e com a integridade e a Comissão de Ética. Aparentemente nada. Na realidade, tudo. Esta empresa pertence ao universo das entidades económicas de interesse geral ou social. Pode reger-se pelas regras de direito privado ou ficar a meio caminho, carece de flexibilidade operacional, mas não pode ter como objetivo principal nem o lucro, nem o domínio do mercado, como já hoje aqui foi veementemente salientado. Deve ser lucrativa sem ser escrava do lucro. Deve ser pública sem ser escrava do Estado. E deve ser social sem recusar a racionalidade económica. Uma combinação difícil, todos sabemos. Por isso ela é desafiante. Por sua natureza é tão importante a ética, mesmo a não prevista na lei. E a maior parte é não prevista na lei, como todos sabemos. Uma comissão de ética que agora vai tomar posse é composta por 3 distintas personagens. Uma académica, geógrafa, especialista em risco climático, planeadora de lugares e vinculada à saúde pública, a professora Ana Monteiro de Sousa. Um militar da Armada, treinado para comandar homens encerrados em uma câmara de aço, contendo e canalizando impulsos para missões coletivas, especialista em planear a guerra e a paz, antecipar a crise e encontrar soluções, gerir o cotidiano e o futuro imprevisível carregado de riscos. O almirante Henrique Gouveia Melo. Esta dupla de pessoas excepcionais carrega apenas o peso dos anos, de alguma experiência, dos erros e de pequenas vitórias. Carrega também alguma vivência do Serviço Público Nacional e fora de portas, central e periférico, da administração e também da governação. Somos 3 pessoas que mal se conhecem, todavia muito temos em comum. Uma comunalidade que muito me honra. Caber-me-á a missão de articular vivências, experiências e conhecimentos variados, profundos e ricos. Não iremos falhar, pela simples razão de que não podemos falhar. Se ficarmos aquém da ambição, será, sobretudo por culpa minha, a idade e o cargo aumentarão a minha responsabilidade, se não for capaz de congregar os elevados méritos dos co-empossados. Será para todos nós uma honra servir nesta missão e para mim um orgulho especial, desvanecido pela amizade do Presidente José Furtado e pelo elevado apreço devido ao Ministro João Pedro Matos Fernandes. Muito obrigado. Toma a palavra o Vice-Presidente do Conselho de Ética, Henrique Gouveia Melo. Excelentíssimo Sr. Ministro, este hábito da pandemia, excelentíssimos Srs. Secretários de Estado, excelentíssimas entidades, Sr. Presidente das Águas de Portugal, excelentíssimo Presidente do Conselho de Ética, colegas nesta tarefa que agora nos propomos a fazer. Eu vou falar muito, sou muito sintético e, portanto, vou tentar manter essa síntese. Para mim, integridade é como nós vamos conseguir, em qualquer sistema, conjugar 3 coisas: os objetivos, as práticas e os valores. E estas 3 coisas e a conjugação como o fazemos é que definem a integridade do próprio sistema. A água é essencial à vida. Pode servir como um precursor e um facilitador da vida, mas também pode ser usada como uma arma, como muitas vezes se faz em regiões onde ela, sendo muito escassa, passa
neste momento, a ser um elemento que serve para condicionar a própria vida. As mudanças climáticas vão criar fortes constrangimentos sobre este recurso essencial para a humanidade. E nós estamos numa região em que vai sofrer, certamente, esses constrangimentos e daí a necessidade de, com antecedência, planearmos esse futuro que se aproxima. Temos que ter consciência que vivemos numa nave limitada, que é a Terra, e que essa nave limitada não suporta abusos para além de uma determinada extensão. Abusos esses que nós já o estamos a fazer hoje e que, neste momento, podem pôr em risco a própria existência humana a médio e longo prazo. Cabe-nos a nós, que somos os passageiros do tempo atual desta nave, preservar a nave para os nossos filhos, para os nossos netos e para as futuras gerações e não esperar a que sejam eles a ter que sofrer sacrifícios muito superiores aos que já vão ter que sofrer, porque nós nos abstraímos nas nossas preocupações, nos distraímos das nossas responsabilidades para com o dia 2. O meu desejo, e agradeço o convite do José Furtado, amigo de infância de Climane, o meu desejo é poder contribuir com a minha pequena experiência e com o meu sentido militar e ético para esta grande missão, que é ajudar a manter a integridade e a contribuir para a integridade desta grande empresa que é tão essencial para a vida dos portugueses e para a nossa vida em sociedade. Muito obrigado. Ouviremos agora a vogal do Conselho de Ética, Ana Monteiro de Sousa. Com licença. Bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, o Sr. Presidente das Águas de Portugal, Dr. José Furtado, e na sua pessoa todos os participantes e também, e naturalmente, agradecer ao anfitrião, Dr. Paulo Macedo. Queria começar por exprimir a minha surpresa por este convite para integrar o Conselho de Ética do Grupo Águas de Portugal. Dizer que sinto-me muito honrada e distinguida com este repto e espero conseguir estar à altura do desafio, como tenho a certeza que estão os dois companheiros de navio, ou de submarino, ou de nave, como preferirem, o Sr. Professor António Correia de Campos e o Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo. Os argumentos do Dr. José Furtado sobre o propósito sistémico e holístico da empresa em torno da água e a vontade de prosseguir e melhorar um percurso cada vez mais zeloso com a salvaguarda dos padrões de conduta ética perante a responsabilidade que que esta empresa tem na prestação de um serviço público que é essencial à vida, em torno de um recurso natural e essencial para os seres humanos e para todo o ecossistema, a proteção da saúde e a preservação do ambiente. Esses argumentos, Sr. Doutor, convenceram-me e o propósito da sua empresa, convenceram-me. Enquanto docente e investigadora no domínio da climatologia, tenho sempre que possível procurado dar utilidade social à ciência. Há muitas formas de restituir ao país a oportunidade que nos dá de fazer o que gostamos e como gostamos. E é isso que eu tenho tido a sorte de fazer
e é essa a responsabilidade que eu tenho procurado ter no domínio onde tenho mais investido, que é no da literacia climatológica e na adaptação aos riscos climáticos. Embora pensem que quem trabalha neste domínio anda sempre com a cabeça no ar, é verdade que também anda, a água, a molécula da água, é um dos elementos que mais supervisionamos, porque ela, para compreendermos o sistema climático, porque a molécula da água é, por excelência, o veículo de transporte de energia utilizado pelo sistema climático. E, por isso, é a molécula da água que nos dá os sinais, os primeiros sinais dos balanços energéticos, dos equilíbrios e dos desequilíbrios. Por isso, enquanto veículo de transporte, é um elemento que não perdemos de vista e que constantemente monitorizamos. Afinal, o conhecimento científico neste domínio ou noutro serve para quê? Serve para aprendermos a ser mais eficientes. E de que é que se trata esta eficiência? Eu acompanho aqueles que acreditam que a eficiência, afinal, é reconhecer, valorizar e transformar um recurso natural, neste caso a água, para propiciar vidas saudáveis e felizes. E é isto, este input que eu procurarei, junto dos meus colegas da Comissão de Ética, trazer no domínio da climatologia. Por esse motivo, por todos estes motivos, o desafio do Dr. José Furtado era irrecusável, apesar do desassossego que veio acrescentar às minhas múltiplas inquietações, inquietações com que convivo na minha vida profissional, na área temática que escolhi, com muito gosto, nestes tempos em que estamos a aprender a saber viver. Nós já sabemos, quem trabalha em climatologia já sabe como é bom e como é oportuno aprendermos a viver com a incerteza, com o risco e com o conflito. Olhar para estes três valores como valores positivos e não nos amedrontarmos. Por isso, muito obrigada pelo convite e espero não desiludir nem o Dr. José Furtado, nem a minha comissão. A cultura e conduta de integridade do Grupo Águas de Portugal será agora apresentada pelo seu Presidente do Conselho de Administração, José Furtado. Muito bom dia. Boa tarde. Quero saudar cada um dos participantes neste encontro do Grupo Águas de Portugal. Dirijo-me uma saudação especial a quem nos acompanha à distância em todas as regiões, de norte a sul do país. Destaco a presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que nos concede a honra de encerrar a sessão. Agradeço as esclarecidas intervenções do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e da Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Mais agradeço ao Sr. Presidente da Parte Pública e ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos as amáveis palavras que dirigiram e as esclarecidas, amáveis e esclarecidas palavras. Manifesto, por último, o meu mais profundo reconhecimento aos membros do Conselho de Ética pela disponibilidade em nos acompanhar. A atividade desenvolvida pelas empresas do Grupo Águas de Portugal produz o maior impacto na vida dos portugueses. Estou, pois, muito feliz por ver neste encontro congregada a plena representação dos nossos stakeholders, governantes e acionistas, reguladores e supervisores, municípios, órgãos sociais e de fiscalização, trabalhadores e sindicatos, centros de conhecimento, ordens profissionais,
e estruturas associativas de parceiros de negócios. Todos vós interpretam e veiculam expectativas, soluções, necessidades ou exigências que nos cabe saber ponderar, priorizar e concretizar. Todos vós dispõem do referencial de previsibilidade na nossa atuação, que consiste no quadro estratégico de compromisso que a nós nos vincula no propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. A água é um recurso estratégico, o mais essencial à vida e ao desenvolvimento humano. Cientes da nossa responsabilidade, temos empreendido um esforço consistente no robustecimento do modelo de governação do grupo. Queremos ganhar maior agilidade, eficácia, amplitude, para concretizar a nossa ambição estratégica na gestão da água. Queremos consolidar a cultura de integridade como o melhor garante da qualidade ética das opções que determinam os desígnios do grupo. As empresas do Grupo ADP prosseguem uma missão de serviço público. A gestão da água é central na adaptação às alterações climáticas, na proteção da saúde pública, na qualidade do ambiente, na preservação da biodiversidade. Não cabe aqui enunciar com maior detalhe o posicionamento e o rumo traçado no quadro estratégico de compromisso, para materializarmos a nossa visão. Conceptualmente, diz a teoria da agência, qualquer organização pode ser bem representada como um portfólio de contratos que importa gerir. Limitar-me-ei aqui a enunciar factos que permitem ilustrar a magnitude do nosso portfólio de contratos e que assim fundamenta a necessidade de um modelo de integridade robusto para lidar em tão vasto contexto relacional. As empresas do Grupo Águas de Portugal têm contribuído para uma profunda transformação no setor em Portugal ao longo das últimas décadas. Executámos um programa de investimentos de 5 mil milhões de euros em infraestruturas. O plano de investimentos para os próximos 5 anos ascende a 1,5 mil milhões de euros. A senhora Secretária de Estado do Ambiente sublinhou o impacto no ambiente e na saúde pública, fruto do trabalho realizado conjuntamente com muitas entidades aqui representadas. O grupo está hoje apto e empenhado em corresponder a um novo ciclo de desafios, centrado nos domínios da eficiência e da sustentabilidade. Efetivamente, no âmbito do quadro estratégico de compromisso, o grupo estabelece o nosso roteiro de resposta aos desafios societários, com destaque para a crise climática. Todos temos claro que as alterações climáticas representam uma via de dois sentidos, pois que o nosso modo de vida altera o clima e o clima altera o nosso modo de vida. Para reverter ambas as dinâmicas no setor da água, assumimos a nossa cota-parte de responsabilidade. Somos relevantes na mitigação, contribuindo para a redução das emissões. Mas somos ainda mais relevantes na adaptação, em que a água está sempre presente, seja pela escassez, seja pelo excesso. No domínio da mitigação, estamos empenhados em alcançar a neutralidade energética e carbónica ainda no decorrer desta década, o que implica uma combinação de medidas adicionais de eficiência energética e implica o incremento na produção de energia 100% renovável. Com a implementação do Programa Zero, posicionamos-nos no setor, à escala global, como o primeiro grupo com dimensão internacional a atingir a neutralidade energética em todas as atividades no país e no estrangeiro. No domínio da adaptação às alterações climáticas, as prioridades consistem em enfrentar com sucesso desafios de resiliência dos sistemas face à ameaça de eventos extremos, de eficiência para limitar a captação de água ao estritamente necessário, de sensibilização e dos incentivos ao uso racional da água, da proteção ambiental, promovendo a qualidade nos meios setores e nas massas de água. Trabalham nas empresas do Grupo Águas de Portugal 3.400 pessoas. Integram a rede multipolar de competências do grupo implantada ao longo do território nacional. O seu empenho tem sido determinante para superar condicionalismos de ordem vária, com particular incidência no período mais crítico da pandemia, em que sempre cumprimos com a nossa parte. O volume de negócios consolidados do grupo ascende a 715 milhões de euros. Naturalmente que de modo diferenciado, em função das assimetrias do território,
onde estão implantadas, todas as empresas concorrem para o bom desempenho económico e a solidez financeira do grupo. De assinalar que numa atividade de capital intensivo em que é determinante a forte capacidade de investimento, os meios libertos gerados pela atividade revelam-se essenciais e permitem assegurar uma combinação perfeita de fundos próprios e de endividamento na estrutura de financiamento. A execução dos programas de investimento e o normal curso da atividade das empresas geram um volume muito expressivo de transações, impondo maior rigor e transparência nos processos de contratação pública. As decisões que tomamos nas empresas afetam milhões de consumidores, milhares de trabalhadores e centenas de fornecedores. Repercutem-se em todas as famílias, empresas, instituições e no território. Impactam no bem-estar de atuais e futuras gerações. Constitui nas nossas empresas o imperativo de governance valorizar o referencial ético, nomeadamente adotando as melhores práticas e orientações das instituições internacionais mais prestigiadas. Permitam-me aqui um reconhecimento especial à minha colega Carla Correia e à sua equipa, sempre atenta aos desenvolvimentos nesta área e a quem coube a iniciativa desta sessão. É-nos grato ter aqui hoje uma ampla representação dos nossos stakeholders para testemunharem esta manifestação por todas as empresas do grupo de reiterado compromisso de integridade alinhado com os mais elevados padrões éticos de gestão pública. Podíamos tê-lo feito de forma reservada, mas fizemos questão de partilhar convosco, assim fica vincado o nosso compromisso e expõe-nos ao escrutínio público. A política de integridade do Grupo ADP decorre da revisão dos diferentes instrumentos e processos internos implementados em matérias de governação da ética. A estrutura de governação da ética foi reforçada e é agora constituída por duas instâncias com estatuto distinto e atribuições complementares, cujos membros tomaram hoje posse. A Comissão de Ética, que funciona como estrutura permanente, com estatuto de independência, visa promover análises de denúncias, questões e dilemas éticos, reportados através dos canais de comunicação confidenciais e seguros constituídos para o efeito. O Conselho de Ética é um órgão consultivo com estatuto de independência que visa estimular os mais elevados padrões éticos no Grupo Águas de Portugal, ao nível da cultura, da conduta e dos compromissos. Estamos empenhados em reforçar a percepção pública da nossa utilidade social. Esse capital de credibilidade e de confiança permite-nos ser mais consequentes na mobilização coletiva para os novos desafios inerentes à gestão da água. É imperioso elevar na sociedade o reconhecimento do valor da água e do seu uso racional. Com esse propósito, com este posicionamento, estaremos mais próximos de ser cada vez melhor sucedidos no propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Temos consciência das nossas limitações e precisamos de mais valiosos recursos, dos mais valiosos recursos. Reforços, desculpem. Estamos felizes por poder contar na primeira linha, a partir deste momento, com o sentido de cidadania e o generoso entusiasmo de três personalidades de elevada reputação na sociedade. Seja bem-vindo, Sr. Professor Correia de Campos, seja bem-vindo, Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, seja bem-vindo, Sra. Professora Ana Monteiro. Juntos convosco e com todos os companheiros de rota nesta sala e nas nossas empresas, iremos robustecer o modelo de integridade que suporta o nosso propósito. Muito boa tarde. Vamos, de seguida, proceder à assinatura do compromisso de integridade das empresas do Grupo Águas de Portugal, pelo que chamo todos os seus presidentes ao palco.
Pedimos a todos os presentes em cima do palco que se cheguem um pouquinho mais à frente para que não fiquem em sombra para a fotografia. Muito obrigada. José Furtado assina em nome da Águas de Portugal. José Machado do Val assina em nome da Águas do Norte, Águas do Douro e Paiva e Cimedouro. João Neves assina em representação da Águas do Alto Minho. Fernando Vasconcelos assina em nome da Águas da região de Aveiro. Alexandre Tavares assina em representação da Águas do Centro Litoral. José Sardinha assina em nome da EPAL e da Águas do Val do Tejo. Nuno Broco assina em representação da ADP Valor. José Martins Soares assina em nome da ADP Energias. Cláudio de Jesus assina em nome da ADP Internacional. Alexandra Serra assina em representação da Águas do Tejo Atlântico. António Ventura assina em nome da Cimar Sul. Luís Faísca assina em representação da Águas de Santo André. Francisco Narciso assina em nome da Águas Públicas do Alentejo. António Eusébio assina em representação da Águas do Algarve. Está assim encerrada a assinatura do compromisso de integridade das empresas do Grupo Águas de Portugal. Para encerrar esta sessão, toma agora a palavra o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.
Muito bom dia aos quase todos e às poucas todas. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas Portugal, todos os senhores do grupo aqui presentes. Hoje o dia é vosso, os meus colegas de governo, das demais entidades públicas que aqui estão, e muito particularmente o António Correia de Campos, o Henrique Gouveia Melo e a Ana Monteiro. Eu direi que o José Furtado me enganou, porque isto era suposto ser uma sessão e afinal foi um seminário, e eu não estava preparado para, não para ouvir o que eu ouvi, que foi um gosto enorme, mas para encerrar uma sessão tão brilhante. Eu, se tivesse vergonha na cara, ia-me até já embora. Vou tentar não deslustrar, porque de facto foi mesmo uma manhã de aprendizagem. Foi uma manhã de aprendizagem, uma meia manhã de aprendizagem. Eu, quando olho para as organizações, e eu que até tenho uma formação muito própria no domínio da estratégia do território, quando olho para as organizações, sinto cada vez mais que as organizações têm um número reduzidíssimo de angústias estratégicas ao longo da sua vida. São mesmo muito poucas as opções estratégicas que verdadeiramente uma organização empresarial tem que fazer. E uma organização corre bem ou corre mal consoante consegue definir bem, controlar bem os seus processos. Cada vez mais, para mim, uma organização são processos. Isto é que é absolutamente essencial no fazer da diferença. E nesse fazer da diferença e nesse controlar desses mesmos processos é absolutamente essencial envolver todos, ter princípios claros e ser capaz de comunicar. Porque, de outra forma, os processos funcionam bem naquilo que é o papel e o balance scorecard, aliás, que os pode enquadrar de que falava o Miguel de forma interrogada, e, de outra forma, dificilmente se concretizam. A comunicação é chave em qualquer atividade, moralmente e evidentemente dentro das empresas e das empresas para fora. A gestão dos recursos humanos é também da maior relevância. Em tudo aquilo que eu vi aqui referir, sobre aquelas que são muito mais as parecências do que as diferenças entre uma empresa pública e uma empresa privada, eu direi que a grande diferença na gestão de uma empresa pública e de uma empresa privada não é necessariamente os seus objetivos, não é necessariamente na perspectiva do criar valor, não é necessariamente na eficiência, é sim na gestão dos recursos humanos. É mesmo da gestão dos recursos humanos. Não podemos nós, no setor público, diferenciar, premiar, destacar. Temos, de facto, um garrote no sentido de poder cumprir essas obrigações, que são também obrigações de um gestor. É aí a única, ou melhor, é aí que está a principal diferença. Eu estava a fazer uma conta há tantos anos de gestor de empresas privadas como de gestor público, e aquilo que eu resumo de forma mais iconoclasta, como eu gosto de o fazer, é da seguinte forma. Quando um trabalhador numa empresa privada se desentende com o chefe ou com o patrão, normalmente não tem muito tempo nas suas funções. Quando um trabalhador de uma empresa pública se entende com o patrão, cruza os braços e fica à espera que o patrão vá embora, porque isso é certo. E isso, de facto, marca uma grande diferença também naquilo que é o bom sucesso do envolvimento das pessoas. E não tenha mais pequena dúvida que temos sempre que conquistar essas mesmas pessoas, e cada vez mais, nos tempos que correm, a palavra integridade pode ser, de facto, um excelente agregador, num tempo estranho, num tempo de desconfiança, e onde o facto de criarmos condições de orgulho dentro das nossas próprias organizações, e quando elas são públicas isso pode ser ainda mais importante, é mesmo essencial para projetar uma empresa e uma organização de dentro para fora. E é nesta perspectiva de uma empresa pensada de dentro para fora que eu entendo como tão relevante o desafio do António Correia de Campos, do Henrique Gouveia Melo e da Ana Monteiro. Nós não queremos ter aqui nenhuma comissão de integridade que seja polícia de processos, embora, obviamente, essa é sempre uma função a ser acompanhada por vós, mas, sobretudo, que nos ensine aquilo que não temos, que nos ensine aquilo que não sabemos e que nos projete para fora do universo, deste próprio universo empresarial. Sabemos bem da relação que todos têm com a água.
do António Correia de Campos, que aliás foi a primeira pessoa a seguir ao meu pai e à minha mãe que me mandou lavar as mãos, e eu muito lhe agradeço. Isto tem razão, antes do tempo às vezes é uma chatice, lembro-me bem do que disseram, mas de facto a seguir ao meu pai e à minha mãe foi mesmo António Correia de Campos que me disse lava as mãos. Eu e os outros, evidentemente, sabemos hoje como é importante o podermos fazer, afinal, uma coisa aparentemente tão simples como essa. O Henrique Gouveia Melo, que é um homem do mar e é um militar que se assume como tal, sempre e em qualquer palco, e é Ana Monteiro, que também nos explicou a relevância que a molécula água tem na climatologia. São, de facto, 3 figuras do mais relevante que Portugal tem e que é, para mim, um fator de grande satisfação, junto-me aqui às palavras do José Furtado, saber que cada um de vós, com tantos interesses diferentes, com tantos outros projetos para fazer, aceitaram este nosso desafio. Este desafio é grande no sentido em que também as Águas de Portugal é uma grande empresa. Grande empresa na sua dimensão, grande empresa na enorme responsabilidade que tem. E cabe de facto mesmo às Águas de Portugal saber pensar e saber projetar futuro, acompanhado por aqueles que serão sempre também impulsionadores e vozes críticas das nossas vontades. Cabe mesmo às Águas de Portugal assumir sempre de forma humilde, mas com muito orgulho dentro da própria organização, o papel absolutamente essencial que desempenha neste país. Não temos que ser modestos na compreensão da nossa relevância. Eu direi mesmo que, se tivermos essa modéstia, corremos o risco de fazer menos bem. Temos que ter, de facto, uma empresa profundamente amarrada ao território e que reconheça as diferenças do território, porque tudo o que tem que ver com o ambiente tem que ver com o território, e imaginar que o país é isotrópico conduz sempre à asneira. Temos que nos focar no papel seminal que temos para a garantia da saúde pública dos portugueses. Temos que reconhecer que somos dos maiores, provavelmente até, penso eu, o maior consumidor público de eletricidade, e por isso o desafio que as Águas de Portugal lançou a si próprio de ser neutro do ponto de vista carbónico e do ponto de vista energético em 2030, sendo o primeiro grande grupo de águas no mundo a fazer este desafio a si próprio, é mesmo da maior relevância para o clima. E temos que aprender a partir do ciclo da água, que tão simples é e tão fácil é de saber descrever, que a circularidade na utilização dos recursos e na projeção da economia, a noção de facto da eficiência e da racionalidade da suficiência, se justificam primacialmente a partir do uso do recurso água. Ainda há muitos que acham que se pode olhar a água do lado da oferta. Acho que é cada vez, para cada um de nós, mais evidente que é preciso olhar a água é do lado da procura e da sua racionalidade de uso, sem tirar qualidade de vida a ninguém, garantindo os mesmos padrões de saúde pública, e não tenho dúvidas nenhumas o quão importante as Águas de Portugal são na manutenção e na projeção da saúde pública no nosso país. Por isso, agradeço muito a quem teve esta ideia, ao José Furtado e à sua equipa. Agradeço muito esta meia-manhã magnífica em que, repito, me fartei de aprender. E agradeço particularmente à generosidade do António Correia de Campos, do Henrique Gouveia Melo e da Ana Monteiro, por serem juntado a nós. É, de facto, um orgulho muito grande. A empresa Águas de Portugal, pelos indicadores que aqui mostrou, já era uma empresa rica antes de hoje, mas a partir de hoje, e com vós três, é necessariamente uma empresa mais rica. Muito obrigado. Agradecendo a todos e a todas a vossa presença, declaro encerrada esta sessão, desejando-vos um resto de boa tarde.